Então, Deus abençoe todo mundo que está com a gente aqui. Vamos iniciar o nosso ensino de hoje. Queria que você abra sua Bíblia no livro de Lucas. Por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Lucas 22, 19. Vamos lá, entra aí, se conecta, não esquece de deixar o seu like, você que passar por aqui, para ajudar a divulgar o nosso canal e o nosso trabalho também. Isso é importante para a gente, ok? E também de deixar o seu comentário. Bom, é um costume, na maioria das igrejas evangélicas, a realização de uma cerimônia que começou com Jesus e os discípulos. E nessa cerimônia, Judas estava presente, ok? Os 12 estavam presentes. Que foi a cerimônia da Santa Ceia. E essa cerimônia, ela tem uma importância muito grande. No entanto, em muitos lugares, ela tem sido usada como ferramenta de chantagem ou de segregação. Chantagem e segregação. Sim, sim. Por que isso? Porque muitas pessoas têm sido proibidas de participarem da ceia do Senhor por motivos do próprio ministério. Bom, todos nós precisamos ficar sempre com o pé atrás com aqueles ministérios evangélicos que são regidos por uma única pessoa. Ele pode ter milhares de pastores, mas tem apenas um líder que não se submete, não presta conta com absolutamente ninguém. Alguém pode dizer, não, mas ele vai prestar contas com Deus. Vai, quando ele morrer. Qualquer um deles, só quando morrer. Enquanto vive, se ele tiver as suas ideias contrárias ao Evangelho do Senhor Jesus, ele vai conduzir pessoas, milhares de pessoas, ao sofrimento. A um sofrimento desnecessário. Porque ele não pode ser contrariado. Ele não pode ser questionado. Então ele vai usar aquilo que ele acredita e vai impor a sua fé, a sua crença à sua congregação. É diferente, por exemplo, daqueles ministérios que têm um conselho. Tem um conselho de bispos, um conselho de pastores, onde até o presidente desse ministério se submete ao conselho. Então ele não faz aquilo que ele quer fazer, aquilo que dá na cabeça dele, ele fala, não, Deus me falou, Deus me tocou, estou sentindo de Deus de fazer isso. Não, ele submete isso a um conselho de pessoas idôneas, e essas pessoas vão analisar tudo que ele quer fazer e vão votar e dizer sim ou não. Isso é o correto. Isso é o correto. Porque até entre os apóstolos do Senhor Jesus, ninguém fazia o que dava na cabeça. Eles se reuniam em conselho e votavam. Quando eles iam instituir o substituto de Judas, por exemplo, eles se reuniram entre eles e votaram para ver quem substituiria Judas. Não foi Pedro que disse, não, ó, eu escolho o Matias vai ficar no lugar dele, eu escolho... Não. Não. Havia um conselho. Então, já desde o começo, a igreja foi assim, porque sempre alguém que lidera uma congregação, ele também tem que estar sujeito a uma autoridade humana. Humana, não é só autoridade divina, mas uma autoridade humana, para ter limites naquilo que ele faz. Você imagina se uma pessoa ela recebe um poder tão grande
de milhões de reais em ofertas para poder fazer e comprar aquilo que quiser, tem o poder de ter milhares e milhares de templos e milhões de pessoas que fazem a sua vontade, ele apenas faz assim, todo mundo vai obedecer. Isso é um poder muito grande para um ser humano. É perigoso, né? Para ele mesmo, né? É perigoso para ele mesmo. Então, as pessoas têm que ter cuidado e ter o pé atrás, porque ainda que façam coisas muito boas, as pessoas falam assim, não, mas o meu ministério faz coisas muito boas. Todo mundo faz coisa boa. Até o espiritismo. O espiritismo faz muita coisa boa. O espiritismo faz muita caridade, né? Todo mundo. A comunidade católica faz muita caridade, ajuda muitas pessoas, faz muitas coisas boas, né? Até mais que muita igreja evangélica, e fazem. Mas o que a gente tem que se deter não é nas muitas coisas boas que faz, mas aquelas pequenas coisas que podem mudar o rumo da vida das pessoas. Aquelas pequenas decisões perigosas. É isso que a gente tem que prestar atenção, porque é isso que pode afetar casamentos, é isso que pode afetar a relação de pais e filhos, é isso que pode afetar a vida profissional das pessoas, a autoestima das pessoas. Uma vez nós participamos de uma reunião, há muito tempo atrás, em que um líder nosso, ele disse, você deve lembrar, a gente gosta muito desse líder, desse bispo, uma pessoa muito bacana. Mas ele falou de uma realidade que ele estava vivendo e era a realidade daquele ministério. Ele disse, falando sobre casamento, nós não, falando para os pastores, nós não nos casamos para ser feliz. Você não casou para ser feliz, você casou para fazer a obra de Deus, você casou para trabalhar e não para ser feliz. Então, a visão que ele passava ali para os pastores seria a visão que futuramente os pastores passariam nos altares para os seus obreiros, para o seu povo. Porque é a visão interna daquele ministério e do seu líder que vai passando do maior ao menor. Então, você chegar e ouvir algo assim, dizer que você não casa, se você é um pastor, você não casa para ser feliz, você casa para trabalhar. Eles falam isso baseado quando há um divórcio, né? Que aí depois a gente vai raciocinando e vai analisando ali, né, juntando as peças. Houve uma pessoa que ela tinha 10 anos de casado, enfim, acabou aí tendo uma traição, né, que vocês sabem que acontece, e ela indagava, né, que ela não era feliz. Digamos assim, naquilo que ela vivia ali, né, ela não conseguia, digamos assim, no trabalho, eles não conseguiam ser felizes como homem e mulher, vamos dizer assim. Pois é, e assim, a experiência tem nos mostrado que a maioria dos pastores daquele ministério que a gente passou, não é todos não, tá? Tem as suas exceções, mas muitos que trabalharam com a gente, que foram companheiros nossos, casais que foram companheiros nossos, quando eles deixaram o altar, também deixaram o casamento. Então dava a entender que aquele casamento era uma fachada só para o trabalho. Só para o trabalho. E essa era a visão passada. Quando a gente não convive mais ali, né? Quando a gente está num lugar fechado, né? A gente tem aquele pensamento, a gente tem uns conflitos, mas a gente, né, escuta e fala, deve ser assim. Quando a gente sai, que a gente aprende que casamento, ele dá trabalho como qualquer coisa da vida. Sim. Então, se você não tem tempo para se dedicar, se os dois, tá, gente? Não é um só. Então, fica realmente muito difícil. Dependendo do trabalho que a pessoa tem, muito mais, né? Claro, casamento dá trabalho. Dá trabalho. Então, quem casa tem que se preparar para os conflitos, tem que se preparar para as dificuldades, tem que se preparar para ceder. Muitas vezes tem que ceder. Ter os momentos de casais. Os momentos ter de casal. Para passear. E se tem filhos, né? Ainda mais ainda, porque aí tem que ter toda aquela junção de como estar com filhos, como separar o momento do casal, porque senão acaba atrapalhando.
Não é uma coisa muito fácil. Então, quando o ministério coloca tanto fardo e tantas cargas sobre as pessoas em que elas não têm tempo de ter momentos em família, por mais que fale, a família é importante, mas a pessoa não tem tempo de se dedicar à sua família, essa família vai ruir, ainda a pessoa estando dentro da igreja. Essa é a razão pela qual a gente vê, por exemplo, muitos filhos de crentes que são do crime organizado. Filhos de crentes que se tornaram ateus. Filhos de crentes que não acreditam mais em Deus. E realmente a religião é uma fábrica de ateu. Porque a religião, ela apresenta tanta mentira e tanta hipocrisia e tanta escravidão religiosa que quando a criança cresce, ela não acredita mais em Deus. Porque o Deus que ela conheceu foi apresentado pela religião e não pelo Espírito Santo. Bom, eu falei isso para contextualizar o que a gente vai falar. Nós vamos falar sobre a ceia do Senhor, né? Instituída pelo Senhor Jesus, e qual é o objetivo verdadeiro da ceia. Então, olha aqui, em Lucas 22, versículo 19. Vamos ler? Você quer ler comigo? Então vamos lá. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Isto é o meu corpo. Então vamos lá. O pão, na Santa Ceia, simboliza o corpo de Jesus. Então ali ele estava já anunciando para eles que ele se sacrificaria por eles, que ele se entregaria por eles, que ele carregaria a culpa do pecado deles e dos nossos pecados. Carregaria tudo no seu corpo. Então vamos lá. Então ele disse: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, quer dizer, depois de comer o pão, eles comeram o pão, tomou o cálice, então pegou o copo. Dentro do copo tinha o vinho. Tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Nova aliança é Novo Testamento. Nova aliança é Novo Testamento, ok? Então vamos lá. No meu sangue derramado em favor de vós. Derramado em favor de vós. Aí ele fala: todavia a mão do traidor está comigo na mesa. Então ali o Judas estava também participando da Santa Ceia. E aqui Jesus ele é muito claro. Ele fala: olha, o meu sangue que eu vou derramar é para purificar o pecado de vocês. É para limpar vocês. Da mesma forma que no passado, entre os judeus, o judeu entendia melhor esse tipo de sacrifício. A gente aqui do Ocidente não tem essa compreensão lógica de por que alguém tem que morrer pelos outros, né? Mas havia uma cultura de sacrifício no judaísmo que consistia em escolher um animal perfeito, um cordeiro perfeito, um cordeiro que não tivesse nenhuma ferida, que não tivesse sofrido nenhum acidente, que não tivesse nenhum problema nas patas, que fosse perfeito. E esse cordeiro, ele era oferecido. Então, o pecador, no culto, né, uma vez ao ano, ele levava aquele cordeiro, uma vez ao ano, presta atenção, levava o cordeiro até o sacerdote. O sacerdote avaliava o cordeiro para ver se ele era perfeito. Então o recebia, e esse cordeiro era levado até o altar e ali era imolado, era sacrificado. O sangue desse cordeiro era derramado, o sacerdote
passava o dedo na bacia com sangue, aspergia sobre as pessoas. Era uma forma de purificação. Então, o sangue derramado daquele cordeiro substituía o pecador. Então, o animal morria no lugar do pecador, recebia punição no lugar do pecador. Então, isso aí era um costume instituído em Israel, do judaísmo antigo. Hoje não se pratica, mas no judaísmo antigo. E hoje não se pratica porque eles não têm mais o templo, não têm mais o altar. Então eles pararam esses sacrifícios, pretendem retomar, mas isso é outro assunto. Então, essa era a cultura e a fé judaica. Quando Jesus ele vem, ele se apresenta como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele foi apresentado assim por João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus enviou o seu próprio sacrifício para ser imolado na cruz, até de uma forma injusta, e poder nos substituir no castigo. Porque nós somos pecadores. Nós somos falhos. Não tem como a gente fugir do pecado. Nós somos pecadores. E existem muitos pecados que o ser humano comete que não são intencionais. São por causa de um hábito ou por causa de um medo. Às vezes é instintivo a pessoa pecar por medo. Por exemplo, a pessoa mente por medo. Ela nem pensou e ela foi e mentiu. É ou não é? Tem gente que fala assim, não, mas eu sou uma pessoa santa, eu não peco, porque eu não sei o que e tal. Então, vamos lá. O Senhor Jesus, ele falou o seguinte, está escrito, não adulterarás. Mas eu vos digo que qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Então aí eu faço a pergunta, você, homem, ou você, mulher, responda para você mesmo, tá? Alguma vez você já se pegou imaginando outra mulher ou outro homem? Estando você com outra mulher ou com outro homem? Você já olhou uma mulher na rua, e hoje é uma coisa bem difícil, porque as mulheres andam totalmente desinibidas, né? As mulheres andam na rua, agora com calor, então, as mulheres andam com tudo à vista, tudo aparecendo. E ainda que você não queira olhar, aquilo ali chama a tua atenção. Chama a atenção. Com a conotação sexual, chama a atenção. E aí você tem que se repreender, você tem que se limitar, você tem que olhar para o outro lado. Mas o fato é que o pecado, ele está na porta todo dia. O tempo inteiro. Então a luta, ela é muito grande e muitas vezes você acaba se manchando com aquele pecado ou se sujando com ele, seja na tua mente, seja com uma palavra que você falou fora de lugar, uma ofensa que você acaba proferindo contra uma pessoa e depois que você vai pensar, mas aí você já ofendeu. De repente, alguma vez já desejou a morte de alguém, já desejou o castigo de alguém, né, que a pessoa fosse punida, que a pessoa fosse castigada. Isso também é pecado. Desejar o mal é pecado. E aí depois a pessoa para e pensa, mas na hora da raiva, ela deseja o mal, e ali ela já pecou. Você imagina se nós tivéssemos que pagar por todos os pecados que a gente comete, até os mínimos, ninguém seria salvo. Por isso que Deus proveu um cordeiro que faria um único sacrifício por todos. E foi aí que nasceu a graça de Deus. Para que esses pecados não intencionais que a gente comete no dia a dia não possam nos tirar, nos afastar da presença de Deus, porque somos imperfeitos. E aqueles pecados que foram cometidos intencionalmente no tempo da ignorância, no momento do arrependimento, a pessoa também
é perdoada por causa do sangue de Jesus. Então, esse é o sentido do sacrifício do Senhor Jesus. Mas a Santa Ceia, que o Senhor Jesus disse, fazei isto em memória de mim, ela tem esse ideal. Lembrar de tudo isso que eu falei para você. Fazer você lembrar de que Jesus se sacrificou por você. No entanto, é isso que eu venho, por isso que eu contextualizei no começo, falando sobre os ministérios. Em muitos lugares, a gente já comentou isso aqui, em que a pessoa cometeu uma falha, cometeu um erro, a igreja se afasta dessa pessoa. O pastor para de falar com essa pessoa e ele leva para o lado pessoal, como se a pessoa tivesse feito algo contra ele ou contra a igreja. E, na verdade, a pessoa que peca, ela faz algo contra si própria. Ela não faz algo contra a igreja ou contra o pastor, ela faz algo contra si própria. Ela está se machucando por algum motivo. E essa pessoa precisa de cuidado, precisa de atenção e não de desprezo. Então, por causa do desprezo por parte do pastor, por parte dos colaboradores, por parte da igreja, ou do julgamento, né? As pessoas julgam. E Jesus falou, tira primeiro a trave que está no teu olho, antes de querer mover o cisco que está no olho do teu irmão. Então, as pessoas julgam, e aquela criatura que pecou fica tão triste que ela sai da igreja e vai para o mundo mesmo. Já que eu não tenho salvação, já que a igreja diz que eu não tenho mais salvação porque eu pequei e vou para o inferno, então eu não vou mais para a igreja. A pessoa sai da igreja e se batiza no mundo. Fora que quando os membros são ensinados a não falar mais com aquela pessoa. Pois é, a se afastar dela. A se afastar dela. Tem igrejas que proíbem até de falar com quem saiu do ministério. Às vezes a pessoa nem pecou, só saiu do ministério. Essa é a verdade. Ou a pessoa tem medo de se encontrar ou falar com alguém que não faz parte mais do seu ministério, porque ela pode ser punida dentro da própria igreja. Então a pessoa fica, sabe, entre a cruz e a espada. E muita gente sai. Então, quando você tem essa recordação de que, peraí, Jesus morreu por mim, ele deu a vida para me perdoar, para me limpar de todos os meus pecados. Ele me perdoa. Então não interessa se a igreja não me perdoa, se o pastor não me perdoa, se os membros não me perdoam, danem-se eles. Jesus me perdoou. Jesus me perdoou. E a ceia é para lembrar disso. A ceia não pode ser usada como objeto de chantagem, como muitos fazem. A irmã fulana não deu o dízimo esse mês, está aqui na caderneta da secretaria, então a irmã fulana não pode participar da ceia, porque não entregou o dízimo, está em pecado. Usar a ceia como chantagem. O divorciado não pode participar da ceia. A pessoa que está morando junto não pode participar da Santa Ceia porque está vivendo em fornicação. Gente, você sabe o que é fornicação? A palavra fornicação é derivada de um determinado lugar, um arco que havia, chamado forno. Esse lugar era onde as pessoas se encontravam para se oferecer para fazer sexo, sem compromisso. Então as pessoas se encontravam ali para fazer sexo sem compromisso. Isso é a fornicação, ok? Então, o casal, eles não se traem, eles têm um compromisso entre si, eles estão vivendo juntos, não se casaram por algum motivo, tem alguma razão. Talvez futuramente eles venham se casar, venham se corrigir também para ter o amparo da lei, né? Porque o casamento no civil é um amparo na lei, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, né? Mas não se pode proibir um casal legítimo, que está morando junto, e tem seus filhos e tem uma família, de participar da comunhão, de participar da ceia, porque Jesus morreu por eles também. E eles não estão em fornicação, eles têm um compromisso
entre os dois. Ninguém ali está fazendo sexo sem compromisso, e às vezes estão morando junto e nem sexo fazem. Tem um monte de casal que mora junto e nem sexo fazem. Então, as pessoas... esse é o problema, o julgamento. Então, a ceia, ela não pode ser usada como ferramenta de chantagem. Ninguém pode proibir ninguém de participar da ceia. Então, quem é que se limita no momento da ceia? A própria pessoa, porque aí o apóstolo Paulo dá a orientação em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, né? Ele começou a falar sobre a ceia pelo seguinte: eles celebravam a ceia na igreja. E as pessoas eram mal educadas. É verdade, eram mal educadas. As pessoas chegavam na ceia e começavam a meter a mão no prato e pegar e tomar no gargalo. Pegar a garrafa e tomar no gargalo a ceia. As pessoas não tinham nenhuma educação. As pessoas não tinham nenhum respeito. E às vezes vinham outras pessoas que chegavam mais tarde para participar da ceia e já tinha acabado. Você acredita que isso acontecia? Acontecia. Você fala assim, não acredito. Acontecia. Olha aqui, o apóstolo Paulo falando. Nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Não vos louvo. Quer dizer, não vou dizer que vocês estão certinho. Porquanto vos ajuntais, não para melhor. Quer dizer, vocês não se juntam para coisa boa. E sim para pior. Quer dizer, em lugar de melhorar, vocês estão piorando dentro da igreja. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Ficavam bêbados da Santa Ceia, André. Ficavam bêbados na igreja. Confusão. Não tinham controle. Então, o apóstolo Paulo, com razão, ele teve que colocar uma regra aqui, porque o pessoal estava carnal. Todo mundo carnal. Você sabia que isso estava acontecendo? Que isso aconteceu na igreja de Corinto? Então, aí fala assim, ó. Aí ele fala assim, não tendes porventura casa onde comer e beber? Quer dizer, você quer encher o bucho? Você quer encher a cara? Vai para a tua casa. Não faz isso na igreja. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Quer dizer, come e os outros que não têm, não sobra para eles. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Aí ele começa a dar a regra da ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Quer dizer, sempre em memória, para lembrar, para você lembrar. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, o que é o comer indignamente? É comer sem discernir. É comer como se aquilo fosse comida, como eles estavam fazendo. Como eles estavam fazendo. Pegando lá um pedação de pão e comendo, e tomando vinho no gargalo, e Santa Ceia do Senhor. Entendeu? Igual uma igreja que a gente fez lá, uma Santa Ceia, e chegou uma pessoa com um pedaço de pão desse tamanho, assim, uma bisnaga, para participar. Eu já trouxe a minha ceia de casa, porque o pão de vocês é muito pequeno.
Eu trouxe uma bisnaga, entendeu? Eu lembro que teve uma pessoa que até ficou brava um dia, porque lá na Argentina não tinha suco de uva, não se fabricava suco de uva lá, só tinha vinho. A gente tinha suco de uva no Brasil, mas na Argentina, falando anos atrás, tá? Muitos anos atrás, não tinha suco de uva em lugar nenhum. Podia procurar no mercado, podia procurar em adega, você não achava suco de uva, só achava vinho. Então, como que a gente fazia a Santa Ceia? A gente pegava o vinho, comprava o vinho, colocava na panela, acendia um fósforo ali, um fogo em cima do vinho, deixava ele queimando. E queimava, até consumir todo o álcool, assim a gente acreditava. Só que ele ficava com gosto de vinagre. Uma coisa horrível. Mas era a única forma que a gente tinha de fazer a ceia. E a gente não tinha como importar do Brasil o suco de uva, né? As igrejas grandes podiam. Depois a gente começou a comprar com os bolivianos aquele quisuco. O quisuco, para fazer. Aí que apareceu o tal do quisuco. Mas ainda assim não era um natural suco mesmo, né? Era meio bem artificial. Pois é. Aí veio um homem, né? E na hora da ceia ele pegou, aí entornou lá o vinho. Dali a pouco saiu ele reclamando, falou assim, eu venho para a igreja para parar de beber e eles ficam me dando vinho aqui dentro. O homem ficou bravo também. Então, o que ele está falando aqui de comer o pão indignamente, não é porque era divorciado, porque... não, porque ele está falando aqui, o indignamente, olha o contexto. É só você ler o contexto, tá? Eles iam, se reuniam para ficar disputando um com o outro, para ficarem brigando entre si, fazendo partidarismo dentro da igreja, e quando chegava eles pegavam os pães, comiam de qualquer jeito, gulosos, se embriagavam. Então ele disse, não é assim, isso é indigno. Aí você tá sendo indigno, você não está respeitando a cerimônia, você não está respeitando a liturgia. E outras pessoas não podem participar porque você comeu demais. Então ele estava colocando a regra. Então o indignamente se refere a isso aqui. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, cada um tem que se autoexaminar e ver a motivação que faz você participar da Santa Ceia. Qual é a motivação que faz você participar daquilo? Né? Até na Igreja Católica, por exemplo, quando uma pessoa é excomungada, ela não pode participar da comunhão, que é a hóstia, né? Ela não pode participar. Então, muitos usam realmente a Santa Ceia como ferramenta de chantagem, e isso está errado. Ninguém pode proibir a ceia. Existe sim uma liturgia, existe sim uma regra de respeito, de temor, porque simboliza o corpo e o sangue de Jesus. E é um memorial. Tampouco é manutenção da salvação. Não, olha, você tem que vir aqui para poder fazer a manutenção da tua salvação. Não, não é manutenção de salvação nenhuma. A Santa Ceia é memorial, é para lembrar do sacrifício que Jesus fez, e por causa desse sacrifício nós somos salvos. Por causa desse sacrifício nós somos perdoados. Para que a gente não fique olhando para o homem que nos julga, que nos condena, a ponto de ficarmos tão tristes e abandonarmos a fé. Porque Jesus fez muito por nós. Ele fez tudo por nós. Você entendeu? Você pegou o espírito agora do que é a ceia? Por que eu digo que não é a manutenção da salvação? Porque se fosse, se a salvação precisasse de manutenção ou ajuste, então o Senhor Jesus não teria falado na cruz, está consumado. O que é estar consumado? Está completo. Está feito, está completo. Então, o sacrifício da cruz já foi completo. Não precisa de nenhum outro sacrifício para ser salvo. Não precisa. O que precisa, sim, é crer. Então agora a gente vai falar sobre o batismo, o significado do batismo. Você entendeu o significado da Santa Ceia?
Se não entendeu, vai ficar aqui gravado, depois você volta lá e pesquisa de novo, tá? Então, vamos lá para o livro de Marcos, capítulo 16, para falar a respeito do significado do batismo. Livro de Marcos, capítulo 16, Evangelho de Marcos. Vamos lá rapidinho? É no finalzinho do Evangelho de Marcos, a ordem para a evangelização. Marcos 16, versículo 14. E aí, você está gostando da explicação? Quem aí está gostando da explicação? Quem está entendendo? Deixa o seu ok aí, deixa o seu amém rapidinho. Faz um comentário aí, para eu saber que você está prestando atenção no da Santa Ceia. Vamos lá. A pastora vai comentar aqui, ó. Ela está comentando aqui. Aí, ela já comentou. E vocês? Comenta aí. Quem está aí? Vamos lá. Você está gostando da explanação que a gente está fazendo aqui? Do ensinamento que a gente está trazendo? Vai deixando aí o seu ok, o seu amém. Isso aqui é importante, pessoal, para rolar o que a gente está fazendo aqui. Então, vamos lá. A ordem para a evangelização. Isso aí, tá vendo? Dona Graça, Eliane. É 16 quanto? 16, 14. Isso aqui foi depois que Jesus ressuscitou. Então, aqui é sobre o batismo. Finalmente, apareceu Jesus aos 11. Judas não estava presente, tinha se suicidado. Quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Então, vamos lá. Qual é o critério para a salvação? Crer. Crer no Evangelho. Crer no sacrifício do Senhor Jesus. Crer na palavra de Deus. Aceitar no seu coração esse sacrifício por você. Aceitar o resgate. Ser resgatado. Então, esse é o critério principal para ser salvo. E em seguida de crer, o batismo. Presta atenção no que eu vou te falar. O batismo nas águas, pura e simplesmente, não pode salvar ninguém. Quantas pessoas você que está me vendo aí conhece que já passaram pelas águas do rio, da praia, da piscina da igreja e hoje não são mais evangélicos, não estão mais na igreja, foram para o mundo, mas se batizaram nas águas. Quer dizer que o batismo pura e simplesmente não é, presta atenção, não é requisito fundamental para a pessoa ser salva, e sim o crer. O crer. Então, por que Jesus falou aquele que crer e for batizado? Porque o batismo, ele também é uma cerimônia, assim como a Santa Ceia, assim como o casamento. Agora que eu vou falar sobre isso.
As pessoas se casam por diversos motivos. Tem pessoas que se casam porque a mulher ficou grávida, aí o homem vai e assume a mulher e o filho. Tem pessoas que se casam por motivações financeiras. Então, eu digo para você, porque eu já atendi muitas pessoas falando isso, que casaram porque não tinha trabalho, porque não tinha como viver, então o homem veio e falou, vem morar comigo, e a gente casa, e ela foi, morou, levou seus filhos, e não porque gostava, né? Mas ele era um homem bom, ele tinha condição de manter a gente, ele tinha casa e tudo, então ela viu uma vantagem e se casou com aquele homem. Tem pessoas que se casam, estrangeiros, para poderem ser naturalizados no país que estão morando. Então tem muita gente que é de fora, que é de outro país, que vem em casa com brasileiro para se naturalizar aqui no Brasil, tem filhos aqui para ser mais fácil a fazer a sua documentação aqui e permanecer no Brasil, como acontece nos Estados Unidos, como acontece em Portugal, como acontece com brasileiros que vão para fora e se casam com uma pessoa local e tem filho para poder permanecer naquele país. Então, são as motivações que as pessoas fazem. Então, não vamos ser inocentes de pensar que todo mundo que passa pelas águas e se batiza nas águas na igreja realmente creu no Evangelho. Realmente creu, realmente mudou. Porque o batismo nas águas, ele não purifica o pecado. Tem gente que fala assim, não, você vai passar aqui pelas águas e vai ser purificado. Não. A pessoa que se batiza, ela já foi purificada pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, ela foi purificada. Ela não vai ser purificada pelas águas da piscina, nem pelas águas do rio, nem pelas águas da praia. Tem gente que fala, não, tem que se batizar em água corrente. Quer dizer, isso é coisa misticismo, coisa da cabeça desse povo. Não, tem que se batizar em água corrente, porque a água do rio leva os pecados. Conversa fiada. Isso é coisa da cabeça de pessoas que não conhecem nada de nada da palavra de Deus. O rio, ele não tem algo espiritual, ele não tem uma coisa da natureza. É natureza, não tem nada de espiritualidade, de significar, não significa nada. Batizar no rio, na praia, é água em si. É a água em si que simboliza a palavra de Deus. Então, o batismo em águas significa, representa que a pessoa, ela quer se entregar, a partir daquele momento, ela vai passar por uma imersão no conhecimento, na entrega na palavra de Deus. Por isso o batismo envolve o corpo inteiro na água. É uma cerimônia como o casamento. O casamento. Jesus está falando, você não pode me aceitar no escondidinho, me aceitar ali caladinho. Não, você tem que falar para todo mundo que você me aceitou. Você tem que confessar publicamente que você me aceitou. O casamento é para isso. Então, por exemplo, no casamento, o casal que se ama, as pessoas que se amam, elas vão não só no cartório assinar um documentozinho, não. Ela reúne a família, o casamento é isso aí, ela vai reunir a família, os amigos, aqueles que lhe conhecem, e ali diante de todo mundo, aquele homem vai assumir o amor por aquela mulher, e o amor, a fidelidade, e aquela mulher vai assumir também diante de todos os familiares, amigos, e todo mundo vai saber que ele é daquela mulher e aquela mulher é daquele homem. E a partir daquele momento, os olhos de todos estarão sobre eles, porque sabe que um pertence ao outro, um é do outro. Então esse negócio da pessoa falar, não, mas eu já aceitei Jesus, me entreguei a Jesus, caladinho... Para quê? Para não ser criticado? Não, tem que se batizar, casar, a cerimônia do casamento e no batismo, mais ainda, você tem que chamar tua família, tem que chamar teu filho, teu marido, tua mulher, tua mãe, teu pai. Eles não são da igreja, convida eles também para eles presenciarem esse ato que você está fazendo e para eles saberem que a partir daquele momento você é de Deus. E você se entregou a Deus. Então, o batismo é a confissão pública de que você, anteriormente,
aceitou o resgate, aceitou o sacrifício. Então, não adianta essa coisa dessas igrejas que fazem cerimônia, que batiza 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, e aí celebram, batizamos 4.000 pessoas ontem, e todo mundo vai se batizar por modinha, para ganhar uma túnica com uma frase escrita, para ganhar batiza e ganha uma camiseta. Pera lá, batismo não é modinha. O batismo é isso, é como casamento. Então, batizar sem crer não é batismo, é só banho, é só banho. É como casamento feito com intenções espúrias e que vai se tornar em divórcio. Por isso muita gente já saiu das igrejas, por isso muita gente foi para o mundo, por isso muita gente voltou para a prostituição, voltou para as drogas, voltou para os vícios, voltou para o crime, saiu e depois de ter se batizado. Porque não creu, não creu. Então o primeiro passo é crer no sacrifício, crer que Jesus Cristo deu a vida por você. Isso é o principal. Isso é o principal. Porque, como eu estou falando, muitos colocam a carroça na frente dos bois. Batiza primeiro e vai mudando depois. Batiza primeiro e... Não. Primeiro você se entrega, primeiro você crê, primeiro você se arrepende, depois você se batiza. Porque o batismo tem que ser consciente. Por isso que a gente não batiza criança. Porque criança não tem consciência de crer, de fé, de pecado, não tem consciência de nada. Por isso que não se batiza criança. Só se batiza adulto. Então hoje, o evangelho tem sido pregado de forma muito superficial, muito rasa. O evangelho que está sendo pregado em muitos lugares é tão raso, mas tão raso, que uma formiguinha passa por ele com a aguinha na canela. De tão raso que é o evangelho, tão superficial que é o evangelho que tem sido pregado em muitas igrejas por aí. Que focam mais na quantidade de gente que na qualidade de salvos. E isso não foi o objetivo do Senhor Jesus. Então ele disse, o evangelho não é inclusivo. A palavra de Deus não é inclusiva, ela é exclusiva. Ela exclui. Ela exclui. Ela mostra quem são os aprovados e quem são os reprovados. Lembre-se do que o apóstolo Paulo falou aqui. Olha o que ele disse aqui, no versículo 19, 1 Coríntios 11. Ele falou assim, até mesmo importa que haja partidos entre vós, quer dizer, que haja divisão. É normal que haja divisão aí entre vocês aí da igreja, até importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quer dizer, para mostrar a exclusividade. A exclusividade, os aprovados. Então, esse é o ponto. Então, essa coisa de evangelho inclusivo, vende como estás, e fique como está. Jesus te ama do jeito que você é. Jesus te salva do jeito que você é. Isso é mentira. É mentira para boi dormir. Então, eu aconselho o seguinte, a pessoa que quer ser mundana, ela gosta do mundanismo, ela gosta da balada, ela gosta da maconha, ela gosta do cigarrinho dela, da cocaína, ela gosta de encher a cara, ficar bêbada, ela tem prazer nessas amizades, nessas coisas no mundo, então fica no mundo. Agora, a igreja não pode se fantasiar de mundo para que o mundano se sinta à vontade na igreja. Não adianta. A igreja não pode se fantasiar de mundo. A igreja é a igreja. Então, quem é que vai fazer parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo? Quem realmente quer mudar. Quer mudar. Pessoal, olha, eu sou gay, sempre fui gay, sabe, me senti assim, mas eu não quero mais ser. Eu quero mudar. Então a pessoa vai buscar essa mudança, ela vai lutar por essa mudança. E aí ela tem que ser acolhida, compreendida, abraçada, para que essa mudança aconteça no tempo dela.
E não no tempo da igreja, nem no tempo do pastor, nem no tempo das pessoas ficarem cobrando, ficarem julgando. Não, deixar a pessoa ali mudar no tempo dela. É porque às vezes força, a pessoa acaba casando e ela não está totalmente liberta, aí vai ter um problema, né? Pois é, deixa a pessoa mudar no tempo dela, com paciência, com o tempo. A pessoa já manifestou um desejo de mudar. Deixa a pessoa fazer no tempo dela. Porque igreja é lugar de mudança, não é lugar de ir para continuar igual, entendeu? E feliz, e louvando, e cantando, e tudo, porque no final das contas vai descobrir, um dia a gente vai ser ressuscitado. Se Jesus não voltar no nosso tempo, a gente vai todo mundo morrer. E aí nós vamos ser ressuscitados no dia da sua volta. E muitas pessoas vão ser ressuscitadas no julgamento, muitos já vão ser ressuscitados para o inferno. Outras para o julgamento e outras para a salvação. Isso aí vai ser um outro tema que a gente vai falar. Não tenho que falar isso agora, não, para a gente não se estender demais, tá? Se você tiver dúvidas de alguma coisa da Bíblia que você não entende, manda para a gente a sua dúvida, que aí nós vamos fazer um vídeo para poder ajudar, porque a sua dúvida pode ser de muitas outras pessoas, ok? Porque cada igreja tem uma visão do Evangelho. Nós temos a visão que Deus nos dá, pelo menos é o que eu acredito, porque é uma visão independente, não tem viés religioso, não tem viés de controle social, não quer controlar a mente de ninguém. É um viés de liberdade, é o que foi ensinado. Então a gente vai na Bíblia com inteligência e leva para as pessoas. E há igrejas que fazem exatamente isso que a gente está fazendo, que trazem a verdade para as pessoas. E há outras que são muito perigosas. Muito perigosas. E muita gente está indo frequentando seitas achando que são igrejas. Então, cuidado, cuidado. Se você está frequentando algum lugar, você não tem que olhar para o louvor bonito, para a pregação bonita, você tem que saber o que essa igreja acredita. Quando você vai se batizar numa igreja, você tem que saber o fundamento dela. O que é que ela acredita? Quem é que manda nessa igreja? O que essa pessoa pensa? O que essa pessoa... Não tem como... Uma igreja que tem um só líder, como eu falei no começo. A igreja, ela vai pensar o que esse líder pensa. Não tem divisão. Não tem como o líder pensar de um jeito e a igreja pensar de outro. Não, ele vai trazer o pensamento dele para a congregação, para a igreja dele. Acabou. Então, você tem que saber, ouvir o que o líder daquela igreja fala, quais são os pensamentos, as ideias dele, tá? O caráter dele, o que ele pensa, quais são os fundamentos daquela igreja, não se ela é bonita, se tem muita gente, se é bem construída, se tem muito louvor, se faz caridade, não é isso não, é o fundamento. Porque se você não olhar o fundamento, você vai se meter numa seita, e aí vai jogar a tua salvação na lata do lixo, achando que está servindo a Deus e não está. Então vigia nisso, tá? Então, gente, terminando, você que gosta do nosso trabalho, acredita no que a gente faz, seja um anjo patrocinador, quero agradecer todo mundo que ajuda, todo mundo que faz a sua oferta, até oferta, sabe, a pessoa faz uma oferta de R$10, de R$5 no Pix, e às vezes acha que é pouco. Não é. Não é. Você está fazendo o seu melhor. O importante é você fazer de todo o seu coração e contribuir. Porque Deus vai te abençoar e futuramente você vai poder ajudar com muito mais. Então não espere ter R$200 para dar, R$300, R$1.000. Não. Oferte com aquilo que você pode, tá? Então, nós estamos terminando aqui o culto. Se você tiver condições para poder honrar, poder ofertar, então aqui na descrição está a chave Pix, a agência e a conta do Banco Bradesco, onde você pode fazer a sua oferta e nos ajudar a continuar divulgando o Evangelho, a palavra de Deus, dessa forma que nós fazemos e com todo prazer. Pessoal, terminamos aqui. Um beijo no coração para todo mundo, tá? Eu continuo no propósito do jejum. Inclusive, como avisei na semana passada, hoje eu vou colocar um banner na internet comunicando sobre a nossa live que a gente vai fazer no Instagram. No Instagram, eu vou fazer no Instagram, Bispo Alexandre Real. Se você quiser me seguir lá, não me segue, Bispo Alexandre Real.
eu vou fazer a live ao meio-dia, tá? Até conversando com a pastora, ela deu uma ideia, então eu vou fazer na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira, ao meio-dia. Vai ser uma live bem curta, tá? Essa live, ela vai ter mais ou menos 20, 25 minutos, então... A única coisa que eu não sabia aqui é o horário. Não sabia o horário, que eu tinha falado que ia ser à noite, né? Pois é, mas aí eu orei e senti no coração mesmo de fazer meio-dia, eu vejo que é um horário que é tranquilo para fazer. Fazia. E o meio-dia é um horário tranquilo para fazer, porque a gente tem muitos afazeres também. Não sei se você sabe, nós temos o trabalho da igreja, da evangelização, mas também temos uma loja que administrar, e entregas para fazer, porque a gente tem que pagar as contas, né? Tem que se manter, tem que se alimentar, pagar as contas, a gente tem uma loja que a gente se mantém dela. Isso não impede a gente de trabalhar e ganhar almas para as pessoas, ganhar alma para Jesus, a alma das pessoas para Jesus, tá bom? Então, nós vamos fazer, eu pessoalmente, né, vou estar, se a pastora quiser estar em algum dia, ela vai estar, se ela não puder, às vezes ela tem outros afazeres também, tá? Então, eu vou estar na segunda, na quarta e na sexta-feira, ao meio-dia, vai ser uma live de 20, 25 minutos, onde eu vou estar entregando o meu jejum. Eu vou entregar o jejum que eu faço, né, nesse horário, e nós vamos trazer para você sempre uma mensagem para o dia. Tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, nos segue lá para a gente estar mais conectado, estar mais junto, ok? Então, Deus abençoe todo mundo, um beijo no coração. Aproveita o presente que é a vida, e você vai ver que você vai ser muito feliz. Viva cada dia o seu dia, e Deus é com você. Deus abençoe essa semana, que seja maravilhosa, que seja de saúde, de força, que você conquiste todos os seus objetivos, em nome de Jesus. Amém. Que os anjos digam amém. Deus abençoe, gente. Fique com Deus, tá? Fica com Jesus.